assim, acho que pode começar, Ivan, falando de educação, cultura, que é bem amplo, e daí a gente vai aprofundando e bem entendido. Na minha cabeça, a ideia de escola, né, tal como a gente tem hoje, aliás, hoje já está até mais à frente que isso, né, essa ideia de juntar um grupo de pessoas de uma determinada idade, né, num lugar, em um único espaço, para supostamente transferir conhecimento de uma geração para outra, porque acho que no fundo o que os educadores imaginam é isso, né? Como é que nós vamos passar aquilo que a gente, enquanto humanidade, enquanto sociedade, acumulou até agora no contato com a natureza, procurando transformar essa natureza, né? A ideia de que a gente criou um grupo, né, um conjunto de conhecimentos e que quer passar isso para frente. Parece que educar tem um pouco essa questão. Parece que isso é uma coisa relativamente recente, a escola deve ter no máximo uns 300 ou 400 anos, menos talvez, da forma que a gente vê hoje, né? De juntar um grupo de pessoas, porque ninguém ia na escola antigamente, né? Os ricos tinham professores em casa, não havia essa instituição, juntar, criar um prédio específico para as pessoas ir lá aprender. Tem um pessoal que sabe, tem um pessoal que está lá para aprender, né? Na verdade, isso é uma coisa relativamente recente. É o que vem depois de desembocar em 68, eu creio, né, com a chamada Revolução Estudantil. Porque antigamente não tinha essa formação cultural, quer dizer, uma formação cultural maciça de um grupo de pessoas que vai, sei lá, de 18 aos 20 e tantos anos. Né? Isso era uma coisa, de uma certa maneira, fluida. Né? Os filósofos que passavam para os seus discípulos, os mestres domésticos que o rei tinha, a nobreza tinha. Agora, essa coisa de uma classe, de uma grande quantidade de pessoas serem postas para aprender o que a humanidade veio acumulando, é uma coisa mais ou menos recente, junta uma série de pessoas que começam a ter um pensamento comum, né? Esse jovem começa a criar uma consciência de que existe um grupo de pessoas de uma determinada idade que pode eventualmente pensar diferente do que pensavam os pais. Aí começa a criar um conflito em que a educação parece que passa a ser um problema, né? Até então as coisas eram feitas de uma maneira mais atomizada, cada família dava conta disso. De repente a sociedade resolve que não, agora nós vamos construir espaços específicos, não só do ponto de vista, digamos, arquitetônico, mas também psicossocial, quer dizer, é um espaço comunicacional onde se pretende que se passem coisas para as outras. Né? Aí criou-se talvez essa divisão entre o mestre e aquele que vai aprender. O que causa de fato uma série de, hoje em dia, principalmente com a comunicação e com a maneira como a gente recebe informação, não só mais de um único vetor, quer dizer, não é mais um professor simplesmente que ensina, não existe mais aquele antigo, quer dizer, existe ainda o conceito de que há um comunicador e um receptor do outro lado, né? Isso, do ponto de vista de comunicação, certamente todo mundo já sabe, não é novidade nenhuma que eu estou dizendo, de que isso não é mais assim. O professor não é o único canal dessa informação possível de ser transmitido. E isso pode causar até uma certa fraqueza do chamado professor, do docente. Fraqueza no sentido que ele não se sente poderoso o suficiente para dizer, não, eu informo, eu mando a informação, vocês recebem, reciclam e devolvem para mim, a gente conversa de uma maneira em mão dupla. A mão não é mais dupla, tripla, não sei quantos números a gente poderia dizer que tem informação hoje, quer dizer, quais são a quantidade de canais de comunicação que passam informação para as pessoas, isso é para a gente mesmo, né? E nesse sentido, a impressão que eu tenho é que o professor às vezes tem que trabalhar mais como um editor dessa informação, quer dizer, de sacar tudo aquilo que o aluno, a pessoa que está se relacionando, vamos chamar de aluno aqui, para ficar mais fácil, tentar trabalhar na ideia de que ele pode editar essa informação. Que mar é esse de informações que hoje tem no mundo que precisa ser decodificado para determinadas camadas da população? Não, precisamos passar esse tipo de informação. Isso é um tipo, quer dizer, que tipo de informação é essa? Educar para quê que nós estamos educando? Fazer o quê com as pessoas? O que a gente pretende que o mundo seja? Na verdade, está um pouco, a questão do educar está um pouco por trás disso. Minimamente, a gente tem duas grandes tendências, né, que eu acho que é o lado mais tecnicista da educação, informação técnica,
para você reproduzir um determinado comportamento, né? Como uma formação de caráter mais humanista que coloca em xeque esse próprio conhecimento. Então, acho que uma coisa que o professor tem que ter o tempo todo é a ideia que ele trabalha num ambiente comunicacional em que ele não é o único emissor, né? A segunda é que a questão da discussão e de colocar em dúvida sempre aquilo que se tem como conhecimento tem que ser constante, né, professor? E a educação como um todo não está aí, na minha opinião, para dar resposta para nada, e sim para criar mais dúvida. Quer dizer, que na medida que você cria, se já tem uma resposta para um assunto, é como se a humanidade tivesse parado. Então a Terra é quadrada, acabou. É quadrada, então fica sendo quadrada, mas não é. Isso é uma coisa que o conhecimento não é estanque, ele vai se reproduzindo, ele vai se recriando conforme a gente está sobre a Terra, e quanto mais a gente conhece a dita cuja, não é? Então não tem como a gente achar que a gente educou e acabou. Isso é uma questão relacionada ao que se chama da pedagogia, a educação formal, em que você tem, imagina-se que a criança, a partir do ano X até o adulto, até o ano Y, é um período melhor que existe para ele aprender, tá? Quer dizer, tudo bem, isso é algo que já está de uma certa maneira desenvolvido e colocado para nós, pesquisadores, né? Mas acho que a cultura, a ideia de educar, né, traz consigo, né, uma coisa mais ampla, e acho que ela não é a ideia central. Quer dizer, a ideia central seria trabalhar a questão cultural do ser humano, quer dizer, como é que a gente se relaciona um com o outro, como é que a gente se relaciona com o planeta, até que ponto a gente tem a possibilidade de imaginar, até de uma maneira ingênua, de que o ser humano pode ser bom a princípio, né? Que você não precisa educar para que ele não seja predador dele mesmo, predador da natureza, que ele seja uma pessoa violenta. Quer dizer, isso eu acho que uma questão que está por trás de tudo isso, cada vez mais, não sei se a gente precisa ter escola da maneira como a gente está imaginando. Talvez a nossa escola seja aprender primeiro a ser solidário um com o outro, entender que a gente é uma espécie única, e nessa espécie há pessoas que nem todas têm a mesma, enfim, capacidade, tem ou não, uma discussão enorme. Quer dizer, por que umas pessoas têm mais capacidade de fazer determinadas coisas do que outras? Às vezes a educação parece que quer nivelar todo mundo. Agora todo mundo sabendo isso já está bom. Não, existem pessoas que têm relações diferentes com a sociedade, com a própria natureza. Aos artistas, né, que pensam, mas parece que pensam sempre na frente da gente, dá uma raiva do nada. Você fala, poxa, mas eu já tinha inventado isso. Você tinha inventado, mas não inventou. Às vezes você vê uma música e fala, poxa, eu podia ter escrito isso. Eu vi um texto, eu podia ter escrito isso. Independente de ter ido na escola ou não, eu acho que você quer cair naquele lugar comum de que a escola da vida é a melhor escola. Obviamente que não é só isso, né? Assim, de uma maneira aleatória, ninguém aprende tudo aquilo que seria importante para a gente sobreviver aqui na Terra, e também para manter a Terra da maneira que ela está, e também para melhorar as condições de existência dessa própria vivência da gente aqui na Terra. O que eu acho que é importante, colocando essa questão da cultura, é de que ela possa criar uma cultura também de paz entre as pessoas, que é o belicismo, essa questão que hoje a gente está, esse belicismo interno nosso, essa competitividade absurda que a sociedade propõe, faz com que a gente comece a brigar um com o outro, né? Querer ter opiniões completamente divergentes, quando na verdade às vezes é por uma vírgula que as coisas podiam andar melhor. Não estou dizendo só do ponto de vista do educar, no sentido de que eu quero saber mais do que o outro. Também é outra competição que acho que não se coloca hoje em dia. Quer dizer, a tentativa é de criar. Eu estou aqui pensando junto com aquele filósofo francês, o Edgar Morin, né? A gente discute muito a questão da importância da cultura para as pessoas, né? De como separar a educação de cultura, que é uma coisa muito difícil. A cultura e a educação são duas coisas que andam juntas, né? No sentido de que a educação ela é compreendida pela cultura, eu acho, ela é parte, né? Dessa coisa chamada cultura, que é outra coisa dificílima de se definir o que é, né? Essa coisa ura, agricultura, cultura, tudo tem a ver com o futuro, né? No grego tem um pouco dessa ideia de que a gente está preparando coisas para a frente, quando na verdade às vezes a gente está precisando resolver questões muito específicas. Então a educação, nesse sentido de que resolver coisas específicas, resolver coisas técnicas,
ela ajuda a gente no dia a dia, mas não ajuda a gente, acho que, a crescer em termos de humanidade como um todo. Né? Como é que nós podemos ser humanos melhores? E aonde é que está essa informação, onde a gente possa encontrar informação para isso, encontrar vivência para isso? Acho que está na vida do dia a dia, na possibilidade de a gente ter contato, não só com aquilo que a escola, né, nos dá, quer dizer, a alfabetização do ponto de vista de aprender a ler, né, que facilita o nosso contato com todo mundo, mas também que nos facilite a fazer com que nossa mente se abra cada vez mais, que possamos ter contato com a arte, podemos ter contato com o esporte, podemos ter contato com o cinema, com a música, que são fronteiras que estão além da questão técnica, além da questão material. Às vezes a educação, a gente ouve falar, não só ouviu falar na área acadêmica, de que a gente precisa de ter informações para concorrer no mercado de trabalho, para poder trabalhar, para poder sofrer, certo? Porque o trabalho e o sofrimento são duas coisas muito próximas. Isso se diz muito, é muito claro a gente entender que quando a gente trabalha, normalmente os gregos não trabalhavam, achavam que trabalhar era um absurdo. Né? Quando você trabalha, você não cria, então você tem que trabalhar, você tem que cumprir as suas questões pessoais, como pai, como filho, como mãe, né, no futuro, e isso vai se criando-se uma série de obrigações familiares, antigamente mais, as pessoas tinham que ir à igreja, né? Depois tinha que visitar a família, depois tem que trabalhar, depois e sobra muito pouco espaço para essa convivência onde a cultura se dá, onde as pessoas se aproximam, né? Então a impressão que eu tenho, que a gente quando fala em educar, quer dizer, fora da escola, seria isso que se chama de educação continuada, os americanos chamam de educação continuada, a gente chama de educação permanente, ou educação informal. Quer dizer, poder trabalhar nesses espaços em que você está desvinculado dessas obrigações sociais e até obrigações educacionais, para ter espaço livre para o seu pensamento viajar, para a sua cabeça poder chegar a novas conclusões sobre aquilo que na verdade, como é que nós podemos estar aqui melhorando aquilo que a espécie vem criando ao longo do tempo. Por aí que eu vejo a questão da educação não formal, quer dizer, como facilitar o acesso das pessoas e dos professores também a esse mar de conhecimento que é dado pela cultura e pelas artes. Né? É difícil, mesmo numa escola particular, uma escola que possa ter mais recursos econômicos, não significa que esses recursos de caráter simbólico e essas informações de caráter simbólico, né, que nos é dada pela arte, pela capacidade que o ser humano tem de criar além da técnica, me parece que é o caminho mais curto para a gente desenvolver um ser humano um pouco menos competitivo, de entender que no mundo há recurso para todos. Né? Então a gente inventou uma maneira de viver aqui, né, em que um grupo de pessoas menor acaba ficando com uma parte maior do recurso que o planeta lhe dá. Isso é um conflito permanente em que eu acho que acaba formando pessoas ou deformando pessoas, supondo, junto com Rousseau, que todo mundo tenha nascido igual e de imediato já ser do bem, independentemente de qualquer vivência anterior. Não sei se é por aí que vocês estão imaginando que a gente possa se... Não, é isso mesmo. E aí, pensando nisso, pensando nessa função da educação, como você vê, qual seria a função do professor nesse meio de campo? Porque ele fica meio vendido às vezes, né? Na verdade, acho que não é só o professor que está vendido, a gente está numa crise geral, né, generalizada, de entender até onde nós chegamos aqui enquanto espécie e como daqui seguir caminhos que a gente tem visto aí no dia a dia, né, da política, no dia a dia da economia,
veja a Europa, o estado em que se encontra, né? Quer dizer, era tido como a base da sociedade, onde estava todo o conhecimento. Eles eram, entre aspas, falando globalmente, esse era o professor, né? A Europa eram os nossos professores no começo do século passado, né? Toda a quantidade de conhecimento vinha de lá, desde as descobertas das navegações, a descoberta da possibilidade de você criar um mundo globalizado que surge com a colonização. Esse mundo globalizado está ainda em fase de crescimento, de entendimento. Hoje as culturas cada vez estão mais se cruzando. Você vê a cultura do Oriente se modificando em contato com a gente, uma sociedade fechada, agora se abrindo. Acho que o professor eu não queria estar na pele dele, você me vendo. Tem muita gente que já me disse que você devia ser professor, mas eu não sou, eu não consigo ser também, porque eu vivo um pouco essa angústia e um pouco permanente, de dizer, por que é que tem que ser ensinado? Quem é que tem conhecimento suficiente para repassar para os outros? Então, eu tenho a impressão que o professor, ele vive nessa angústia pelo fato de que ele não tem essa certeza de que ele hoje é o único agente, né, de informação que as pessoas podem ver. Não quero chegar na questão da web, da internet, que é uma coisa até óbvia, mas é que o que de fato me parece que está desequilibrando é a possibilidade tecnológica de informações circularem de uma forma desordenada. Então, quer dizer, como é que fica o professor? Acho que ele também tem que se preparar para entender isso. E ele, primeiro, não é onipresente, não é o único, então esse não é o único que distribui informação, não tem, as informações estão em xeque o tempo inteiro, né? Desde questões pedagógicas, que se acreditava que uma criança de X anos, a partir daquela idade, praticar esporte era bom, né? Hoje já se vê que nem sempre, nem são todos os esportes. As questões totais estão cada vez mais em xeque, né? E eu acho que nesse sentido o professor também está em xeque. Agora, uma receita para isso, uma via, por duas, até por 3 vias, né? Então isso também tem um pouco a ver com a formação de cada um, né? Daquilo que ele espera que o seu aluno seja, né? No sentido de que se você quer ter um aluno crítico, com capacidade transformadora também, no sentido do chamado progresso, entre aspas, sempre não pensando no progresso dessa industrialização desenfreada. Quer dizer, qual é o papel do professor na questão hoje da sustentabilidade? Qual é o papel do professor? Coisas que não estavam na cabeça dele, né? Ele não pensava nisso, não havia necessidade, era só como se diz, transferir alguma coisa ligada ao passado, supondo que aquilo seja bom para a próxima geração. Acho que isso, de fato, é o papel do professor mais importante. Como passar tudo isso e levando dentro desse conhecimento todo, quer dizer, tentando filtrar esse conhecimento no sentido de criar um ser humano mais solidário, principalmente. Eu acho que eu estava pensando outro dia mesmo discutindo, poxa, cada vez mais estão surgindo espaços culturais, espaços de lazer, espaços para as pessoas poderem utilizar o seu tempo livre. E que tal, e parece que mesmo isso cria ainda uma competitividade muito forte, que o homem acaba se destruindo o seu semelhante, né? Que tal criarem-se agora esses centros de solidariedade? Em vez de você ter um centro cultural, um centro social, um centro de saúde, você tem um centro onde tem tudo isso junto, né? Você tem a cultura, tem um cinema, tem um ambulatório do lado, tem um lugar para a pessoa tomar um banho, enfim, um lugar onde todo mundo possa conviver junto, um centro de convivência urbano, né? Que pudesse ficar o tempo todo conversando com as pessoas, discutindo seus problemas do dia a dia, levando informações, tendo uma biblioteca. É claro que eu estou pensando isso de uma maneira utópica, simplesmente para criar uma imagem, né? Mas por que não a gente trabalhar uma cultura de paz, uma cultura em que talvez o coração fale mais que a razão em algum momento, ele poderia deixar soltar um pouco a irracionalidade, porque essa vida racional nossa, toda ela subdividida e fragmentada, né? Tem horário para isso, tem horário para aquilo, está criando um ser humano muito dividido entre, parece que o trabalho e o não trabalho são coisas completamente separadas. O ideal seria a gente criar uma sociedade em que o aprendizado, o trabalho, a vida familiar, né? A vida religiosa eventualmente, né? A vida produtiva, possa ter o mesmo objetivo sempre, que é melhorar essa espécie de alguma forma, né? Melhorarmos nós mesmos. Então, eu acho que o objetivo da educação sempre é melhorar
aquilo que nós somos uma espécie um pouco estranha, ficamos aqui 80, 90 anos, um período X sobre o planeta, e o que fazer com esse tempo que a gente está aqui, como melhorar isso? É um dever de todo mundo, e do professor em especial. E assim, eu fico pensando, e a gente já ouviu bastante em relação a isso, como a gente aproxima, ou se você vê que tem alguma proximidade entre a figura do professor e a figura do pai e da mãe, da família. Você acha que existe essa aproximação? Como é que acontece? A gente sempre ouve dizer, né, que a escola é um complemento daquilo que é a vida das pessoas em casa, ou deveria ser. Né? Ocorre que hoje eu não vejo essa possibilidade muito grande, não. Parece que há uma certa separação, e as próprias famílias encontram a educação dos filhos como um serviço a ser comprado fora de casa. Né? Quer dizer, é algo assim, poxa, eu preciso de um bujão de gás, eu ligo, eles me entregam. Então eu pego meu filho, ou trago o professor para casa, como se faz, vai, ou encontro uma agência, uma prestadora de serviço, que é a escola, e normalmente, cá entre nós, você sabe, a gente, quando os filhos são pequenos, principalmente, que dão muito trabalho, há uma certa tendência das famílias deixarem as crianças mesmo com a escola. Não vejo acho que uma diferença muito grande entre o professor e o pai da criança, o pai de um aluno. E acho muito difícil exigir que o professor possa cumprir esse papel de pai e o pai de professor, sabe? É claro, a gente tem pessoas que têm, grupos sociais que têm maior possibilidade, talvez, de ser um professor para o filho, no sentido do conjunto das informações, da passagem de informações, de conhecimento, vamos dizer assim. Mas, do ponto de vista psicológico, do ponto de vista da amorização entre as pessoas, acho que o pai e a família têm um papel muito mais importante no sentido de produzir uma segurança para esse filho, de produzir uma sensação de prazer de viver, né? E não porque tem muito pai que diz que a vida é difícil, que eu trabalho muito, que eu tenho que cuidar de você, olha meu filho, você não sabe quanto você deve para o seu pai. Acho que não é nada disso. Quer dizer, a escola tem um papel de distribuir informação, o pai é um intermediário que trabalha entre o professor e o aluno, procurando, sei lá, eu estou pegando um pouco do meu exemplo, sacar aquilo que a escola não dá, e não vai dar mesmo nunca. Né? É impossível essa coisa do amor do seu semelhante. O professor pode desenvolver isso, mas é quase que uma técnica que ele faz, porque não tem muita naturalidade. Então acho que o professor não tem que se preocupar em substituir o pai, e nem os pais acharem que um dia vai ser possível entregar essa tarefa para os filhos, para os professores, e se eximir um pouco dessa questão, falar, eu pago por mês para alguém fazer isso. Eu acho que isso demonstra muito o pragmatismo da sociedade de hoje, quer dizer, o materialismo, eu troco o dinheiro por conhecimento, quer dizer, enquanto isso acontecer, não creio que seja muito fácil você ter uma educação crítica, porque é uma educação que um pouco burocrática até, né? Você tem uma forma de avaliação, é como se você pusesse um porco aqui e sai uma salsicha do outro lado. Né? Então, você põe o aluno com uma folha de papel quase sem nada escrito, e põe na escola, ela te devolve uma coisa já pronta e acabada. Eu não acredito que isso seja feito diretamente sem a participação dessa pessoa, além da instituição escolar, em outras instituições, e tendo contato com outra produção que não simplesmente acadêmica, com a produção cultural, com a produção artística, com as alternativas esportivas que podem ter, processos de socialização que acontecem fora da escola que tragam novos elementos para discutir essa própria escola e essa informação que está na escola. Porque acho que a informação e a educação trabalham dialeticamente. A escola sozinha, ela só é uma repetidora de valores que às vezes ela mesma cria. Então ela tem que ser permeável à sociedade, tem que deixar o aluno falar mais, tem que deixar o professor também falar mais, porque a instituição, a escola também amedronta o professor. Será até onde eu posso chegar, né, dentro dessa linha crítica que a gente tem que sempre estar buscando? Será que isso é o melhor? Tem outras alternativas? Como é que isso é feito em outras sociedades? Como é que o homem
se relacionam, como é que é a escola para o menino indígena, como é que é a escola em outras culturas, como é que foi isso, quer dizer, como é que eu posso crescer com o passado, com a minha contato com outras formas de civilização, né, mais primitivas ou não. O índio tem toda uma forma de aprender a socialização que não tem nada a ver com a nossa, no entanto, ele também vive bem. Né? Então, nesse sentido, acho que o ser humano, a gente, como até os ocidentais principalmente, que tem essa questão de achar que a gente é o máximo, que a gente é o ser mais importante que está vivendo no planeta, a gente acha que é a gente atualmente. Né? E às vezes, que é por essa soberba, a gente acaba não aprofundando mais o nosso conhecimento, achando que tá bom assim, a gente com cada um com o seu automóvel e sua ração de fast food vai passar a vida toda. Não vai, eu acho que isso a gente tem que aos poucos ir percebendo, né? E o professor tem a capacidade, a possibilidade de perceber isso antes, acho que ele é vanguarda nesse sentido, por isso que é angustiado também, né? E quem enxerga um pouco mais começa a perceber esse negócio de comer hambúrguer já há 30 anos atrás já se sabia que isso não ia fazer bem para a saúde, né? Já se sabia. Mas, no entanto, né, tanto nós, os leigos, como os professores, fazem de conta que isso não aconteceu nada. Então, às vezes, a lição está no próprio dia a dia da gente, está na própria sociedade, está na própria forma que a gente sobrevive e a gente, às vezes, não aprende, porque a gente está, de uma certa maneira, conectado a um tipo tradicional de educação que não leva em conta o movimento social que está no nosso entorno. Então, você acha que a sociedade ela não percebe esse movimento como educação? Eu não entendi. Como você acha que a sociedade percebe a educação? Que a gente às vezes destaca, né? A educação como se ela fosse uma outra ável, às vezes. Eu acho que a educação, principalmente nos países de industrialização retardada, de desenvolvimento retardado, ou atrasado, como são os nossos aqui, no hemisfério sul, principalmente aqui na África. É uma tauba de salvação, né? Como dizer, sempre todas as famílias mais humildes. Não, meu filho, eu faço questão que ele estude, que ele vá para a universidade. Então é visto assim como uma forma de ascensão social. Né? Eu acho que assim, a primeira imagem que vem para a sociedade como um todo é que a educação é necessária para que meu filho, a minha comunidade, a minha família possa ter acesso aos bens materiais. Isso é claramente, não sei se é uma visão católica, mas não, que é muito claro isso. Todo mundo sabe, você vê na televisão o tempo todo, as pessoas falando, olha, você precisa aprender, você precisa fazer estágio, você tem que começar a entrar logo no mercado de trabalho, quer dizer, já começa logo a tentar aniquilar a pessoa, quer dizer, colocar no mercado de trabalho da forma que se coloca, é uma máquina, né, de mastigar gente, porque tem uma série de exigências, uma série de regras para serem cumpridas que já são restritivas, né? Quer dizer, o trabalho de fato, tudo bem, enobrece o homem, como se diz, né? Para aqueles que vivem do trabalho alheio, acham isso ótimo, né? Mas ao mesmo tempo também lhe tiram um tempo do lazer, um tempo dele poder aprender outras coisas que estão fora dessa linha do tempo, de que temos que produzir e criar mercadorias assim, de uma forma alucinante, até não se saber como, né? Até onde se chegar. Então a educação tem um pouco desse mito de que não, através da educação a gente vai chegar lá. Vai chegar lá significa ter uma casa, ter isso, ter isso. Enquanto a gente achar que a educação foi feita para que a pessoa possa... o que a gente acha? Que é mesmo dado como isso. Não? Estude aqui porque você vai aprender inglês, você vai ter um emprego melhor. Tudo é como se algo que fosse meio mágico até, né? Então essa é a visão que acho que as famílias têm, e nós também temos. Eu tive como pai, eu vou para o meu filho, a melhor escola, por quê? Porque daí ele vai sair o melhor cara para fazer o quê? Né? Para poder ter o melhor automóvel, a melhor casa de praia e tal. Mas de repente não seja uma pessoa feliz necessariamente, quer dizer, a ligação. Eu acho que, aliás, os índices de felicidade são coisas que começam a ser medidos agora em algumas tentativas de perceber se a educação existe, ou se a educação existe no sentido de que está criando, de fato, pessoas que se dão bem, né, na história como pessoas que trazem paz, que trazem informação para ajudar os demais. Não ter uma informação diferente da sua para eu combater você, para poder, porque eu sei mais ou porque eu tenho mais informação, poder oprimi-lo. A educação não pode ter esse valor, mas no fim acaba tendo, porque se eu estou querendo
criar um melhor do que o outro, eu estou diferenciando na sociedade. Então a minha tendência é criar mais atrito mais para frente. Então eu acho que claramente a ideia de que a educação seja algo para me trazer a materialidade desse mundo e não o simbolismo, aquilo que é a criação humana propriamente dita, no sentido dele ser uma mente mais aberta, que possa saber dos seus direitos. Acho que a educação tem isso, quer dizer, como educar no sentido cidadão da coisa, não é educar para ensinar uma pessoa o beabá técnico, mas é viver em conjunto, saber que tem diferenças, saber que a vida daqui é diferente do esquimó, mas ele é um ser igual ao seu, a informação que ele te traz é tão importante quanto a sua. Quer dizer, poder criar um ambiente, um ambiente saudável para se viver no planeta. Acho que a educação também teria esse papel, mas ela de fora para dentro, eu acho que ela é vista mais como uma forma de ascensão social, como são as artes também, por outro lado, né? Você vê que as artes e os esportes, a prática, durante muito tempo, por exemplo, no Brasil, a ascensão do negro foi feita através da música, isso é muito claro, ou do cinema, ou do teatro, né? Então, a maior parte dos cantores vinha dessa área, e até hoje muitos são, né? Muitos cantores e muitos atletas, principalmente atletas, que utilizam não a educação, porque não tem necessariamente acesso a isso, mas utilizam-se desses mecanismos sociais para poder ter uma ascensão social também. Acho que a educação, a arte e o esporte tem um pouco esse estigma, assim, não, eu vou praticar esporte desde criança, porque vou ser um jogador de futebol e vou ganhar dinheiro lá na frente. Isso é um canal de ascensão. A música também, as artes de uma certa maneira, e nesse sentido eu vejo a educação muito parecida com isso. As pessoas vão atrás dela, não sei se elas vão ter um sentimento, porque elas falam, eu vou me tornar uma pessoa melhor e vou ajudar a melhorar o mundo. Não é, ela vai de uma maneira individualista nisso, né? Porque a gente está criando uma sociedade individualista braba. E o professor também está nessa, né? Porque ele não é diferente dos outros, ele não é um gueto, né? Ele vive lá dentro da sociedade, então é mais um membro. E é claro que no Brasil isso é muito claro, só que se fala muito, né? Os políticos falam, porque a educação é mais importante. Eu sempre, desde que eu sou criança, que eu ouço que a educação é super importante no país, no entanto, os investimentos continuam sendo pequenos, né? Todo mundo diz, quando o político normalmente fala isso, é educação, transporte, saúde, educação. A educação está sempre como bandeira de luta, sempre acreditando que ela vai resolver o problema do mundo, mas na verdade não se coloca investimento claramente nisso, mesmo no Brasil principalmente. Embora seja muito dinheiro que se invista aqui, ainda parece que em relação aos demais países ainda é bastante pequena. Quer dizer, ela tem uma importância mais política do que na realidade se dá valor a ela, né? Haja vista a rede de ensino como é bastante precária, etc. E sempre o professor acaba sempre o camarada que mais apanha, né, nessa história toda. Apanha no sentido de que a sociedade exige certos comportamentos dele também, que não sei se ele tem condições hoje de tê-los. Vocês têm recursos pedagógicos, recursos materiais, as escolas. Você ensina sustentabilidade, mas o banheiro das escolas é completamente sujo. Você entra na escola pública, tem um curso de ecologia, né? Tem a matéria ecologia, sustentabilidade, a questão do lixo, só que geralmente a escola é bastante mal observada. Quer dizer, então essas contradições que o próprio ensino, às vezes o professor não percebe isso, né? Coisa assim que está no dia a dia, talvez seja você localizadamente pegar um problema daquele dia que aconteceu no transporte, você discute muito mais a sociedade do que uma matéria sobre quem inventou o trem, por exemplo. Era melhor talvez discutir por que esse trem está lotado, por que ele está lotado só quando ele vai para a periferia e quando na região central da cidade os trens são mais tranquilos de andar, né? As estações que vocês têm na Avenida Paulista, né? São as obras de arte que tem lá, são muito diferentes das obras de arte que tem na estação de Itaquera. Entendeu? Então, quer dizer, a sociedade tem mais questões para resolver do que simplesmente, eu acho que discutir questões técnicas e questões materiais. Questões ligadas mais à nossa possibilidade de viver conjuntamente. Né? Acho que os professores seriam um pouco desse cimento da criação de uma sociedade mais igualitária e menos competitiva, pensando no geral. Quer dizer, depois
No dia a dia, claro, você vai ter as diferentes matérias que cada um pode aprender do ponto de vista específico, mas acho que a grande lição que o professor poderia dar para todos nós, né, seria como nos organizarmos em sociedade de forma a termos o mínimo de atrito, né, e o máximo de produtividade humana, de criar valores, de respeitar a cidadania, de um respeitar o outro, de um não atravessar o sinal vermelho, que é muito mais interessante discutir uma questão de por que uma pessoa atravessa um sinal fechado, né, do que quem inventou a luz, de repente, naquele dia. É nisso que está querendo colocar essa ideia de que a educação e a realidade não podem ser separados, elas fazem parte da mesma moeda. Assim como a cultura, quer dizer, toda a produção que está fora da escola tem que ser trazida, eu acho, para dentro da escola, né? Isso é através das artes e da criatividade que a gente possa resolver questões terrenas. Não sei se isso ajuda. Maravilhoso. Mais viajante do que... Não, Fernanda que gosta dessas viagens. Ou será que a gente entra numa coisa um pouco mais prática? Acho que não. Agora, eu não sou uma pessoa que mexe com pedagogia. Não, mas isso é justamente porque você não mexe